Olá, alunos. Estamos aqui para discutir com vocês o modo de organização e o processo de produção textual do memorial de formação. Neste primeiro encontro, discutiremos em linhas gerais o que é um memorial de formação, como gênero discursivo, como o que ele é, como é que ele se configura, e também esclarecer por que memorial e que relação existe entre memorial e memória. Então, nesse nosso primeiro encontro, queremos dizer a vocês que o termo memorial, ele remete à ideia de memória. E o que seria então memória? De uma forma bem simples, podemos dizer a vocês que memória é uma capacidade humana. É uma capacidade que nós humanos temos. Uma capacidade de quê? De guardar, de aprender, de reter experiências e conhecimentos previamente produzidos. Então, nós vivemos experiências, adquirimos alguns conhecimentos e isso fica retido na nossa memória. Memória remete a lembranças de alguém, de algum lugar ou de alguma coisa. Dito de uma forma mais objetiva ainda, nós podemos dizer que memória diz respeito àquilo que já foi experimentado por nós. Então, o sujeito escrevente de um memorial, ele vai escrever aquilo que ficou na memória dele, das suas experiências. Nesse sentido, nós podemos dizer que aquilo que ele aprendeu, aquilo com que ele viveu, aquilo que ele experimentou, ficou retido lá no cérebro, mas ele pode realmente, vamos dizer, recorrer a isso, mobilizar esses saberes e esses conhecimentos quando ele necessita. Na produção de um memorial, é óbvio que ele vai precisar mobilizar esses saberes construídos e essas experiências vividas. Mas o que seria mesmo um memorial de formação enquanto artefato cultural, enquanto um gênero discursivo? Em primeiro lugar, vale lembrar o que é um gênero discursivo. Certamente você já estudou e sabe que um gênero discursivo é aquele instrumento do qual lançamos mão quando precisamos nos comunicar. Um gênero discursivo é algo que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, desde um simples bate-papo até um memorial de formação, que é uma forma mais complexa de escrita, vamos dizer assim, enquanto o bate-papo é uma forma, um gênero oral mais simples. Mas nós temos também outros gêneros escritos mais simples. Por exemplo, um bilhete é um gênero discursivo, uma carta pessoal é um gênero discursivo, uma notícia é um gênero discursivo, uma reportagem é um gênero discursivo. Então, observem, nós temos infinitamente uma lista de gêneros discursivos que seria impossível até dizer que há como listar todos eles. Porque esses artefatos culturais, eles estão aí disponíveis para quando a gente quer se comunicar, lança a mão de um deles, dependendo da situação de comunicação. Então, o memorial de formação é um gênero discursivo. Sendo um gênero discursivo, o que a gente pode dizer é que é um gênero discursivo em que os sujeitos expõem sua formação profissional, entremeada com as vivências e experiências da vida cotidiana, possibilitando assim a ressignificação da prática em sala de aula. Ora, o que eu estou dizendo é que o memorial de formação, pelo próprio nome já diz que é um gênero discursivo que está ligado à nossa própria formação. Formação profissional, por exemplo, quando a gente
estuda alguma coisa, faz um curso, uma graduação, uma especialização ou uma outra forma de narrar, de registrar todas as vivências que a gente teve na vida profissional da gente. O memorial de formação seria, então, um gênero discursivo que circula geralmente no ensino superior, mais precisamente na esfera acadêmica, assim como outros gêneros que circulam nessa esfera acadêmica. Por exemplo, a monografia, o relatório, o relato de experiência, o artigo científico, o resumo acadêmico, a resenha, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado. Tudo isso são gêneros discursivos que circulam numa tal esfera chamada esfera acadêmica. Geralmente é a esfera de formação da gente. Na produção de um memorial, o que a gente usa? A gente lança a mão daqueles saberes construídos no processo de formação. Na produção de um memorial de formação, vão emergir memórias daquilo que foi ensinado a gente, daquilo que foi aprendido por nós, certo? E a gente vai também rememorar o próprio contexto de formação, onde eu estudei, onde eu me formei. Onde foi que eu iniciei os anos iniciais do meu processo de escolarização? Às vezes, a gente até, antes de entrar no processo oficial de escolarização, começou a ser alfabetizado em casa. Mas também, geralmente, a gente no memorial relata desde quando entrou na escola até o momento em que se encontra em termos de formação. É claro que no memorial de formação, você não dá para botar tudo que você viveu, porque o tempo não permite, o espaço não permite. Então, você vai pensar as experiências mais significativas, aquelas nas quais você mais aprendeu. O que você aprendeu, como você reflete sobre isso e como isso pode impactar na sua vida profissional. A esse respeito, os autores Gaspar, Araújo e Passege dizem: a grande riqueza da experiência do memorial é compreendida quando o rememorar dos eventos constrói pontes com o presente, criando insights que vão dar lugar a verdadeiras aprendizagens. Ou seja, o memorial de formação é um gênero discursivo a partir do qual você também aprende. Por fim, para fechar essa nossa primeira discussão acerca do gênero memorial de formação, eu posso sintetizar e dizer que o memorial de formação oportuniza ao produtor do texto registrar por escrito os percursos de sua formação. Possibilita a reflexão sobre sua própria trajetória acadêmica, de forma reflexiva, fazendo uma autoavaliação do seu percurso formativo. Ou seja, escrever o memorial é repensar, é rememorar, é narrar o seu percurso acadêmico, a sua trajetória de formação profissional. Obrigada.